Olá, nesse vídeo de hoje quero mostrar para vocês a minha descoberta bíblica predileta. E eu vou fazer isto a partir de uma história que eu vou apresentar logo em seguida. Ouvi a história de um homem que gostava muito de comprar coisas antigas, tais como alguma mobília usada, algum quadro velho, e por causa deste costume, um certo dia ele entrou numa loja de coisas desse tipo. E olhando à procura de algo que lhe agradasse, encontrou um velho mapa pelo qual o balconista lhe cobrou alguns $2 ou $3. O homem, tendo colocado o tal mapa em uma moldura, o expôs em uma das paredes de sua sala, todo contente com o resultado meramente estético daquele novo enfeite na sua casa. Em uma ocasião, por qualquer motivo alheio, certo professor de seu filho teria ido à sua casa e, vendo aquele quadro contendo aquele mapa, ficou muito impressionado, pois achou que haveria algo de especial com aquele objeto. Recomendou ao dono da casa que procurasse alguém especializado para avaliá-lo. Com muita insistência de várias pessoas, o homem levou o seu mapa para alguém avaliar melhor, o qual lhe teria dito que aquele era um mapa antigo de uma cidade bem importante e que o objeto teria um valor bem maior do que se estava pensando. De especialista em especialista, o homem acabou descobrindo que seu mapa era uma relíquia perdida, avaliada em mais de $30 milhões. Li essa história há uns 18 anos e nunca mais a esqueci. Pois bem, há cerca de 2 anos fiz uma descoberta lendo a Bíblia, que tenho a impressão ser alguma coisa mais ou menos nas mesmas proporções desta história do mapa. Estava relendo a parábola do filho pródigo da maneira como fiz centenas de vezes nos últimos 45 anos e da mesma forma que tenho visto o mundo todo fazer, destacando-a completamente num contexto que eu sempre soube deveria ser respeitado, mas por várias razões durante todo esse tempo o desprezei. Por causa da minha paixão pela famosa parábola, separei-a como uma peça valiosa e única. A recortei do restante do seu contexto e a pendurei nas paredes da minha mente e do meu coração, mais ou menos como o homem da história que lhes contei fizera com o seu mapa, sem saber que o mesmo valia muito mais do que ele pensava. Meu erro, em essência, foi o mesmo. Assim como ele, eu não fazia ideia de quanto a mais a chamada parábola do filho pródigo valia. Durante décadas também não percebi que eu estava apenas com parte da história e quanto a mais havia para ser descoberto. O quanto de riqueza havia a mais na história toda, a qual eu estava perdendo por ter recortado o texto de maneira errada. Havia muito mais na continuação. Foi só recentemente, há cerca de 2 anos, que quase tão acidentalmente quanto na história do valioso mapa, resolvi explorar a continuação da conversa, que começa com a história que convencionamos chamar de a parábola do filho pródigo e que é riquíssima de um valor incalculável para a humanidade. Desde quase sempre eu sei que o corte de texto para estudar a Bíblia é fundamental, porém afetado por uma verdadeira hipnose. Durante todos os meus anos de estudante da Palavra de Deus, li Lucas 15, 16 e 17 sem considerá-los como uma continuação, seguindo sempre os cortes da editora e, por assim agir, apesar de me apaixonar pela parábola do filho pródigo, nunca entendi direito a importância do filho mais velho na história, muito menos entendia Jesus elogiando o administrador infiel, a relação da lei com o evangelho do reino, enquanto que a história do rico e o Lázaro só me trazia dúvidas e medo do inferno. Também nunca consegui entender exatamente qual é o escândalo digno de se afogar no mar, aquele que o comete.
e muito menos quem são os pequeninos escandalizados. E qual a ligação de tudo isso com os apóstolos que pulam assustados, sem fé, ao ouvirem quantas vezes perdoar? E o arremate quando Jesus fala dos servos inúteis. Quantas dúvidas, quantas riquezas encostadas para o canto de alguma sala da minha mente e do meu coração, por causa do corte mal feito da leitura de tão importante parte da Bíblia. Todas estas dúvidas e falta de respostas foram solucionadas quando eu, usando literalmente uma tesoura, fiz recortes diferentes dos condicionados pela tradição e editoras e acabei descobrindo que Lucas 15, versículo 1, é apenas o começo de uma preciosa conversa de Jesus que vai até o capítulo 17, versículo 10. Esta é a tesourada certa, o corte certo para se entender esse trecho precioso da Bíblia. A partir daí, fiz valiosíssimas descobertas que muito me enriqueceram, tais como: Jesus de fato nunca contou a parábola do filho pródigo. Descobri exatamente o que do administrador infiel Jesus elogiou. Jesus não disse que quem casar com a divorciada comete adultério. Ser rico não era o grande problema do homem da história do mendigo Lázaro. Qual de fato é o escândalo digno de afogamento e de quebra? Quem são os pequeninos escandalizados? E o que apóstolos sem fé têm a ver com servos inúteis? Além de uma importante exposição de corações contrários, mercenários, solitários e solidários. Tudo isto me deslumbrou tanto que resolvi compartilhar tudo, criando este espaço que você está acessando. Vou expor aqui todo o caminho que percorri em detalhes, porque acho que devo compartilhar isto. E também quero ser avaliado se estou sonhando ou se a conversa que descobri realmente é uma riqueza nas proporções daquele valioso mapa. Obrigado por ter vindo comigo até aqui. Compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!